a gente vê muitos procedimentos estéticos sendo feitos por profissionais não médicos, né? É, a parte da discussão legal disso, mas a gente falando do ponto de vista técnico, que tipo de procedimentos que você acha que às vezes são feitos por profissionais não médicos, mas que seriam muito importantes de serem feitos por um cirurgião plástico? Talvez o mais conhecido e o mais divulgado e que a própria classe médica questionou isso durante muito tempo são os preenchimentos de face, né? Tá? Preenchimentos de ácido hialurônico, que são aqueles preenchimentos que são absorvidos pelo corpo depois de 6, 8, 10, 12 meses. Às vezes preenchimentos definitivos, que os pacientes acabam fazendo com PMMA, né? MMA, O metacrilato, polimetrilato. isso. Então, classicamente é isso. E houve, né, e ainda tem isso, uma disputa principalmente com os dentistas. Muita gente já me perguntou minha opinião sobre isso. Assim, o que eu acho, de novo, você precisa confiar na pessoa que está lá fazendo com você. Você não vai conseguir proibir ninguém de fazer, ainda mais Sim. no país que a gente vive. Não, eu vou proibir alguém de injetar ácido hialurônico no seu rosto. Exato. Por isso que eu não quis nem entrar na questão legal, né? A parte da discussão legal, do ponto de vista técnico, tem algum desses procedimentos que você acha que, que seria indispensável um Acho que os cirurgião procedimentos plástico? cirúrgicos, né, principalmente, Sim. são muito Os mais delicados, né? Mais Assim, invasivos. e aí o que acaba acontecendo? Aqui em São Paulo, como a gente acaba virando muita referência, a gente acaba tendo muita complicação, né? Sim. A gente vê alguns Eu casos de necrose de nariz, necrose de nariz por né? preenchimento. Uhum. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né? Complicação faz parte de Da rotina. qualquer rotina Profissional. cirúrgica profissional. É de qualquer profissional, né? Só não tem complicação quem não tem paciente. Exato. Então, você precisa saber manejar a sua complicação. E tem algumas complicações que não são complicações, né? Que são erros, né? Que são Sim. absurdos. Mas eu acho que, por exemplo, uma cirurgia que eu vejo que muitos profissionais não médicos fazem e que tem um altíssimo grau de complicação é a lipoaspiração de pescoço, lipoaspiração de papada. Uhum. Se você for parar para pensar, se você lipoaspirar o lugar certo, que é a gordura superficial do pescoço, não vai acontecer nada. Mas se você aprofundar alguns milímetros, você pode perfurar a carótida. Alguns milímetros. Não né? é assim, não é que o pescoço o pescoço é muito fininho, né? Sim. Então, assim, e várias vezes pra gente que opera bastante rosto, quando você vai operar, você fala, caramba, como o vaso estava Próximo. vaso tão superficial. próximo, fala, meu Deus, né? Então, assim, eu já vi perfuração de carótida por lipoaspiração. É uma complicação que pode ser fatal, né? Se der sorte de correr para o hospital e cuidar ali da via aérea, talvez a gente consiga tirar o paciente. Talvez. Então, esses procedimentos cirúrgicos, eu acho que acabam sendo mais... que eu acho que você precisa escolher melhor, né? Quem vai fazer aquilo. E tem as complicações não fisiológicas, vamos dizer assim, né? Que são os maus resultados, né? Assim, eu vejo facelifting feito por dentista, e, pelo amor de Deus, não tenho nada contra dentista. Mas que, assim, é inadmissível uma cirurgia que uma cicatriz tem que ficar escondida atrás da orelha e que a cicatriz está no meio do pescoço, né? Não pode acontecer dentro de uma cirurgia estética. Isso não é uma complicação. Isso é um erro de planejamento. Errado, exatamente. Mas isso acontece com uma frequência razoável, né? Paralisia facial, lesão de nervo facial. Lesão de nervo facial. Recentemente eu vi uma paciente com chegou no consultório, sou otorrino, chegou uma paciente com uma paralisia facial secundária a um procedimento estético feito por um profissional da área não médico. E ele foi fazer um facelift, ele conseguiu secar e pegou o facial. É isso. Antes da parótida ali, o paciente ficou com uma paralisia facial. Ele falou, não, isso aqui é por conta do anestésico que eu infiltrei, isso vai melhorar. E o paciente ficou nessa, um mês e meio, veio passar em consulta 2 meses depois. Até você perde um timing, inclusive, se você quiser fazer alguma coisa por esse paciente, você perde o timing, né? Talvez a área mais invadida, vamos dizer assim, seja a estética facial, né? E é onde eu acho que você tem que ter mais cuidado, na verdade, né? Deveria mais ser o delicado. contrário. Uma outra área que a gente acaba vendo muito, e isso dá trabalho no consultório, porque os pacientes vêm com muito medo, é a lipoaspiração. O que eu gosto de falar para os pacientes é assim, ó, eu detesto paciente que acha que quando está indo fazer uma cirurgia estética, está indo fazer a unha, porque não é a mesma coisa, está indo fazer uma cirurgia, ponto. Eu brinco com o paciente que, né, como cirurgião de coluna, sempre fala assim, olha, ninguém acorda um dia de manhã e fala, não tenho nada para fazer hoje, eu vou passar ele no hospital e operar a coluna. Não, cirurgia é para quem precisa, que tem compreensão da doença, da necessidade ou da condição, né, no caso de uma cirurgia estética, que está te levando àquele procedimento. Então, é necessário que exista essa compreensão por parte do paciente. E aí volta no que você falou, né, desse alinhamento na consulta pré-operatória, né?
Perfeito, né? E aí você tem que entender que você está indo fazer uma cirurgia. E aí você tem que ter medo e receio das coisas que são factíveis para esse procedimento. Então, o que eu escuto muito no consultório é assim, eu tô morrendo de medo de fazer a lipoaspiração porque eu vi no Fantástico na semana passada que perfuraram o pâncreas do paciente fazendo uma lipoaspiração e o paciente morreu. Será que pode acontecer isso comigo? Não, assim, se você Não fizer é- tudo direitinho, não é se uma você for complicação anestesiada por um esperada. anestesista, se você operar num hospital bom, se quem for te operar for um cirurgião plástico, uma equipe completa, com a instrumentadora fazendo o papel do instrumentador, um cirurgião, um auxiliar, não vai perfurar o pâncreas fazendo a lipoaspiração, porque não dá, né? Assim, nem se você me der um bisturi agora, acho que eu consigo achar o pâncreas mais. Agora, vou fazer uma lipoaspiração e tô com receio de ficar com dor. Tô com receio de ficar roxa. Tô com receio de ficar muito inchado. Legal. É esperado, Provavelmente isso vai são acontecer, possibilidades reais, né? do mas eu tô aqui do procedimento. seu lado, a gente vai passar por essa fase juntos.